Olá, gente fina, sejam todos bem-vindos a mais uma aula no canal Hidreto. Eu sou o professor João Batista e na aula de hoje, na aula 3, a gente vai aprender como identificar se a equação está na forma reduzida ou, no caso, transformar para a forma reduzida. Vou mostrar para vocês que é um processo fácil, simples de realizar, sem nenhum problema. Mas antes disso, eu queria pedir para você que está chegando agora no canal Hidreto, ou você que já conhece, que deixe aí seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e se inscreva no canal. Isso é muito importante para ajudar esse conteúdo a ser divulgado para mais pessoas e, de quebra, ajuda o canal a crescer. Então, vamos para a nossa aula, que ela está fenomenal, está show de bola. Eu te garanto que no final dessa aula você vai conseguir tanto identificar se a equação está na forma reduzida, como também transformá-la para a forma reduzida. Então, observe o seguinte. Olha a diferença entre esse primeiro grupo de equações para esse segundo grupo aqui, dessas expressões aqui. Não é somente a coloração, mas observe que a organização ela está diferente. Então, em que é que ela se difere? Então, vamos olhar esse primeiro grupo aqui. Observe que essas equações ela apresentam uma ordem bem bonitinha. Se você visualizar, aqui a gente tem a ordem do coeficiente A, B e C bem bonitinho. Aqui você tem A, o B ser igual a zero e a gente tem aqui o C. Aqui a gente tem A, B e C. Então observe, essas equações elas já estariam na sua forma reduzida porque ela está obedecendo essa ordem. Então o que seria a forma reduzida da equação segundo grau? Quando a equação que a gente está aqui estudando, expressando, ela está justamente nesta ordem, nesta organização. Primeiro aparecendo o coeficiente A acompanhando o x ao quadrado, ou a incógnita da expressão que está elevada ao quadrado. Depois o coeficiente B, que está acompanhando a incógnita cujo expoente aqui é 1. E depois o C, em que é o valor numérico sem nenhuma incógnita. Então observe que todas as três equações seguem essa ordem. Coeficiente A, B e C. Aqui, coeficiente A, B é igual a zero, C. Coeficiente A, B e C. Então, observe que ela está bem organizada e ela está de acordo com essa expressão geral da forma reduzida de uma equação do segundo grau. Agora, vamos analisar esse grupo. Se você analisar aqui, ó, não tem nada de organizado como aqui é essa expressão geral. Observe que a gente tem aqui o coeficiente A bonitinho aqui, a gente tem aqui o coeficiente B, e observe que aqui teria também um número que acompanha uma incógnita cujo expoente seria 1. Então, no caso aqui, você observa que ela não está organizada de acordo com essa expressão. A mesma coisa vale para as demais expressões. Então, o que é que a gente teria que fazer nesse caso? Essas expressões, elas são sim equação de segundo grau, né? São equação de segundo grau. Essa aqui, quando a gente resolver ela, a gente vai observar também que ela vai gerar equação de segundo grau. Só que elas não estão na sua forma reduzida, tá certo? Então, a gente acabou de aprender como é que faz para identificar se está na forma reduzida. Você vai organizar se está obedecendo esta organizaçãozinha aqui, a expressão. Vai ver agora como é que faz para transformar essas expressões que não estão na forma reduzida de uma equação do segundo grau. Então, gente, nesse primeiro exemplo, a gente tem 3x ao quadrado menos 6x igual a x menos 3. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses termos que estão depois da igualdade, que é x menos 3, e vai colocar antes da igualdade. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, tem que inverter o sinal. Se o x aqui está positivo, antes da igualdade ele vai ficar negativo. Esse menos 3 aqui, que está negativo, quando eu passar para antes da igualdade, ele vai positivo. Então, como é que vai ficar? Aqui estava positivo, passou para o outro lado da igualdade, ficou negativo. Aqui estava negativo, passou para o outro lado da igualdade, ficou positivo. E agora, o que a gente vai fazer? Veja o seguinte, que a gente tem aqui dois termos em que tem a incógnita com o mesmo expoente. Então, a gente vai fazer esta operação. Jamais eu posso pegar, por exemplo, aqui o 3x ao quadrado e fazer a operação aqui com menos 6x. Por quê? Aqui o expoente é 2, aqui o expoente é 1. Então, quando o expoente for diferente, a gente não pode fazer nenhuma operação. A gente só pode fazer operações nos termos em que apresenta a variável com o mesmo expoente. Então, como é que vai ficar aqui? A gente vai repetir o 3x ao quadrado e vai fazer aqui essa operação. Ó, se aqui eu tenho menos 6x, aqui o menos x...
sinais iguais, a gente mantém um sinal e soma. Então, 6 com mais x vai dar menos 7x mais 3. Então, observe que, desta maneira, a equação ela se apresenta na sua forma reduzida. Olha a diferença do estado inicial, né? Olha a diferença aqui no estado final. Aqui eu tenho a sequência bem bonitinha, ó. Coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C, e essa equação está igualada a zero. Então, essa seria a forma reduzida desta expressão. Nesse segundo exemplo, a gente tem 2x ao quadrado menos 7x mais 4 igual a 1 menos x ao quadrado. Então, a gente vai pegar esse termo que está depois da igualdade, vai colocar para antes da igualdade, lembrando que a gente tem que inverter o sinal. Então, vamos ver como vai ficar. Esse 1 passando para antes da igualdade, ele era positivo, vai ficar negativo. E esse x ao quadrado que estava depois da igualdade, que está negativo, vai passar para antes, positivo. Então, a gente vai fazer agora uma reorganização. Vou colocar próximos os termos que são semelhantes. X ao quadrado aqui é semelhante com quem? Com 2x ao quadrado. Por que é semelhante? Porque os dois têm o mesmo expoente, que no caso é 2. E aqui o menos 1 já está próximo do seu semelhante, porque o menos 1 ele é um termo independente, não tem nenhuma variável. E o 4 também é um termo independente, sem nenhuma variável. Então, vamos resolver agora as operações com os termos semelhantes. 2x ao quadrado com mais x ao quadrado vai dar 3x ao quadrado. E 4 menos 1 vai ser igual a 3. Então, veja como vai ficar. 2x ao quadrado mais x ao quadrado vai ser 3x ao quadrado. Repita aqui o menos 7x. E quando eu faço essa operação, mais 4 com menos 1, sinais diferentes, subtrai e mantém o sinal do maior. Quem é o maior? Mais 4. Então, aqui o sinal do maior vai ser o mais. 4 menos 1, 3. Fazendo isso, a gente tem a expressão na sua forma reduzida. A equação na sua forma reduzida. Observe que está bem bonitinho, ó, o coeficiente A, coeficiente B e o coeficiente C. E está aqui igual a zero. Observe a forma da expressão inicial, que não estava na sua forma reduzida. E aqui a sua forma final, na sua forma reduzida. Obedecendo bem direitinho a expressão da equação de segundo grau geral. No terceiro exemplo, né, não se aperreie, não fique aperreado, que seja complicado. Não é. Aqui nesse caso, é para aquelas pessoas que já têm um conhecimento um pouquinho mais avançado. E aí para trabalhar uma questãozinha um pouco mais de nível. Mas aqui é simples, é tranquilo. Veja a resolução com calma. Se não conseguir pegar de primeira, vai para a próxima. E vai dar certo. Então tem aqui, primeiro, a primeira fração. 2 sobre x menos 1 meio igual a x sobre x menos 4. Qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? A gente vai tirar esse MMC entre essas duas frações aqui. Como é que vai fazer isso? Vai multiplicar. X vezes 2, 2x. Aí o que acontece? Para a gente ter os novos numeradores, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai fazer esta multiplicação aqui, ó. 2 vezes 2, 4. Mantém um sinal. X vezes 1, menos x. Isso vai ser igual, repete essa segunda parte toda. Agora, o que a gente vai fazer? Para resolver esse problema, a gente vai fazer agora essa proporção. Então, a gente vai pegar 2x e multiplicar por x. Né? Então, esse asterisco aqui está representando uma multiplicação. Vai fazer agora esta multiplicação aqui. Então, vai ficar 4 menos x. A gente vai separar aqui por parênteses. Que vai multiplicar x menos 4. Beleza. Agora, quando eu faço 2x vezes x, eu vou ter 2x ao quadrado. Né? Vou manter aqui a base e vou somar aqui os expoentes. Tem um aqui subtendido e tem um subtendido. 1 mais 1, 2. Então, vai ficar 2x ao quadrado. Agora, a gente vai resolver esse produtozinho notável aqui. Como é que vai ficar? 4 vezes x vai ser igual a 4x. Agora, esse 4 vai multiplicar agora o menos 4. Mais com menos vai dar menos. 4 vezes 4, 16. Agora, vamos pegar esse segundo termo e vamos multiplicar aqui com o que está aqui nesse segundo parênteses. Menos com mais, menos. Então, x vezes x, x ao quadrado. Agora, menos com menos, a multiplicação vai dar mais. Então, x vezes 4, 4x. O que eu vou fazer?
todos esses termos aqui, tá certo? Que estão depois da igualdade, eu vou passar para o outro lado da igualdade. Lembrando que a gente tem que inverter o sinal. Se o x aqui, menos x ao quadrado, né, ele está negativo, vai passar para o outro lado positivo. Note que eu já organizei de forma que quem é semelhante fique próximo de quem é semelhante. Note que o 4x, eles estão positivos. Então, vamos passar para o outro lado da igualdade, negativos. Note que eu já coloquei aqui semelhante próximo de semelhante. O 16 que estava negativo vai passar para o outro lado da igualdade, positivo. Então, quando eu faço essa reorganização, eu obtenho essa nova expressão. Fazendo a operação, a gente tem, ó, 2x ao quadrado mais x ao quadrado. Então, 2 mais 1, 3. Repita aqui a base, x ao quadrado. Veja, ó, menos com menos, vou manter o sinal. E agora a gente soma os valores. 4x mais 4x ficaria menos 8x mais 16. Então, observe que a gente tem essa expressão aqui inicial e a gente obtém aqui na sua forma reduzida a equação. Note que ficou bem bonitinho, ó, 3, 3, né? Note que ficou bem bonitinho. Coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C. Então, gente, resumindo, o que seria, né, uma equação escrita na sua forma reduzida, equação segundo grau? Quando eu tenho essa ordem, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Ou seja, eu tenho essa sequência, coeficiente A, B e C, e essa expressão está igual a 0. Então, é somente isto, uma equação do segundo grau escrita na sua forma reduzida. Então, para ficar melhor entendido, vamos resolver dois exercícios aqui que estão show de bola. Vamos continuar aí, firmes e fortes. Então, gente, nesse primeiro exemplo, a gente tem o seguinte. Qual é a forma reduzida da equação 4x ao quadrado mais 12x mais 9 igual a 10x menos x ao quadrado? Então, vamos lá. A gente tem aqui inicialmente, né, a expressão escrita aqui novamente. E o que é que a gente vai fazer? Esse termo que está depois da igualdade, a gente vai colocar antes da igualdade, lembrando sempre que a gente tem que inverter o sinal. Então, veja o seguinte, se antes era mais 10, vai ficar menos 10. Se antes era menos x ao quadrado, então vai ficar mais x ao quadrado. Agora, a gente vai fazer o seguinte, o semelhante vai ficar próximo do semelhante. Então, aqui o x ao quadrado vai ficar próximo aqui de 4x ao quadrado. Por quê? Aqui a gente tem uma incógnita cujo expoente é 2. E aqui o menos 10 já está próximo do seu semelhante, ou seja, esses dois números não têm nenhuma incógnita. Fazendo as operações vai ter 4x ao quadrado mais x ao quadrado vai dar 5x ao quadrado. Repete aqui o 12x. E eu tenho mais 10 com menos 10. Sinais diferentes, a gente mantém o sinal do maior, que nos casos aqui seria o negativo. E aí subtrai. Então 9 com menos 10 vai ficar menos 1. Então, gente, essa aqui seria a forma reduzida. Coeficiente A direitinho aqui, depois coeficiente B, depois coeficiente C, igualando a 0. Nosso próximo exercício, a gente tem o seguinte. O quadrado de um número diminuindo o triplo desse número é igual ao dobro desse número mais 12. Espera aí, deu uma bugadazinha, né? O negócio ficou complicado, mas vamos com calma. A gente vai ajeitar agora, né? O que é que vai dizer essa questão aqui? Escreva na forma reduzida a equação de segundo grau que se pode formar com os dados acima. Então, vou separar aqui só um trecho aqui, né? Para a gente ir com calma e devagarzinho que a gente consegue resolver de boa. Seguinte, o quadrado de um número. Ora, se eu não sei qual é esse número, eu vou chamar esse número de x. E se é o quadrado, então está elevado ao quadrado. Então, o primeiro termo é x elevado ao quadrado. Aumentado, né? Aumentado da ideia de adição, então é mais. Então vai ficar x ao quadrado mais. O que é o dobro desse número? Esse número eu sei que é x. E o que é o dobro? É quando eu duplico algo, ou seja, multiplico por 2. Então vai ficar o quê? 2x. É igual, se é igual, então é o nosso símbolo de igualdade. O triplo desse número. Esse número é x. E qual é o triplo? 3. Então 3 vezes x, então vai ficar 3x. Mais, né? Símbolozinho de mais, 12. Então a gente tem aqui a expressãozinha a partir do nosso texto aqui descrito. Então a gente tem o quadrado de um número, tá aqui o quadrado de um número, aumentado, tá aqui o mais, o dobro desse número, tá aqui o 2x, é igual, tá aqui a igualdade, o triplo desse número, então 3x mais 12. Então vamos fazer o seguinte,
Vamos pegar esses termos aqui que estão depois da igualdade, vamos colocar para antes da igualdade, invertendo o sinal. Então, se antes era mais 3, vai ficar menos 3x. Então, se antes era mais 12, então vai ficar menos 12. Note que o semelhante aqui, quando eu passei, já ficou próximo. Aqui a gente tem então, o expoente é 1, aqui é 1, então já está próximo. Fazendo a operação, a gente tem o sinal positivo ou negativo. Então, a gente vai manter o sinal do maior, que no caso aqui seria o negativo, porque o 3 é maior do que 2. E quando eu faço mais 2x com menos 3x, ó, 2 com menos 3 vai dar menos 1. Então, repita aqui o x ao quadrado, repita aqui o 12, e a gente obtém aqui a expressão na sua forma reduzida, porque eu tenho o expoente, tem aqui o coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C, está igualado a 0. Então, simples demais, tranquilo. É necessário a gente exercitar, a gente praticar. Se não entendeu direitinho, retome os exemplos anteriores. Mas eu te garanto que essa aula ela ficou show de bola. Foi uma aula simples, tranquila. E que se você praticar, você consegue resolver de boa qualquer problema, qualquer questão que exija o conhecimento sobre a equação do segundo grau na sua forma reduzida. Seja identificar ou seja passar para a forma reduzida. No mais, eu te agradeço, você que ficou até o final dessa aula. Peço que você deixe aí seu gostei, seu like. Compartilhe nas suas redes sociais. Se inscreva no canal. Deixa aí seu comentário aí embaixo. O que é que você gostou nessa aula, o que é que precisa melhorar. Sugestões para próximas aulas. No mais, um forte abraço. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações. E até a nossa próxima aula.